6h01, seja muito bem-vindo ao nosso Bom Dia São Paulo. Hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 17 de janeiro, faz 21 graus. Aqui na capital, nosso Globocop já decolando para trazer as imagens ao vivo de tudo o que acontece aqui na região metropolitana. A imagem também de dentro da cabine do Globocop e imagens do céu aqui da capital. Tudo ao vivo para você, porque o nosso Bom Dia São Paulo é assim, é ao vivo. A gente mostra aquilo que acontece e aquilo que ainda vai acontecer, porque a gente não sabe o que vai acontecer ao longo da manhã. E o que vem rolando, a gente mostra pra você. E quem mostra tudo pra gente também do trânsito, do tempo, é a Natália Ariede, que tá aqui. Oi, Glória, bom dia. Bom dia. Que chuva essa madrugada, hein, gente? No centro de São Paulo teve ponto de alagamento e um bairro da capital acumulou em 10 minutos o que os outros levaram 1 hora para juntar de água. Daqui a pouco eu conto tudo, tá? Raios e trovoadas durante a madrugada abafada. E hoje no estúdio, Felipe Diniz traz as notícias do esporte. Pois é, Glorinha, bom dia para você. Vamos falar sobre Copa São Paulo. Teve classificação do Palmeiras e eliminação do atual campeão Corinthians. Já os profissionais do Corinthians começam hoje a disputa pelo Campeonato Paulista. E o atual campeão entra em campo nesta noite. A gente conta detalhes do atual campeão paulista, Glorinha. Valeu, Felipe Diniz! E a gente tem muito mais para conversar, então dá uma olhada aí. Febre amarela. A cidade de Mairiporã decretou estado de calamidade pública. Mais de 90% da população já foi vacinada contra a doença. E o Bom Dia faz uma retrospectiva da febre amarela. Ela existe no Brasil desde a metade do século XIX. A gente conta como tudo aconteceu e mostra os esforços para conter o avanço da doença. Escuridão total. Moradores e comerciantes de uma das principais avenidas de Carapicuíba, na Grande São Paulo, estão sem luz há quase um mês. Na metade de dezembro, uma chuvarada derrubou parte de um telhado em cima da fiação elétrica e até hoje ninguém apareceu para consertar os estragos. Inclusive a prefeitura colocou até no site deles, falando que em 48 horas resolviam a partir do pedido do protocolo. E eles não resolveram. E no especial de carnaval, a gente fala sobre os intérpretes das escolas de samba. Eles precisam malhar muito para enfrentar a avenida. Tigre guerreiro não cansa, vai à luta de novo. Teu sangue azul é a tara do povo. Não podemos cansar, qual que é a próxima? E a gente fala também da chuvarada na capital. Teve muito estrago ontem à noite pela cidade. E será que os temporais continuam? Vamos juntos. O Bom Dia São Paulo está no ar. E como choveu, hein? Choveu aí perto da sua casa? Nossa, perto da minha choveu foi muito, por volta das 9 horas da noite. Choveu durante 1h30 na capital, à noite. Foi equivalente a 10% do esperado para o mês de janeiro. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a Moca, na Zona Leste, foi o bairro onde mais caiu água. Mas foi no centro da capital que a chuva provocou mais estragos. Essas imagens foram gravadas na Avenida Paz de Barros, na Moca. O Cláudio Lima, que estava em um ponto de ônibus, registrou a força da chuva e o momento em que a luz acaba. Embaixo do viaduto 9 de julho, o gari Júlio Alves fez esse registro. A água subiu de repente, em pouco tempo, de uma chuva muito forte. Cê é louco, rapaz, o B.O. que nós está aqui, mano. Esse carro desafia o alagamento. A inundação cobre metade das rodas. O bueiro não deu conta de tanta água. Câmeras de monitoramento também registraram a inundação na saída do túnel do Anhangabaú, que atrapalhou o trânsito no centro da cidade. As zonas sul e oeste e o centro entraram em estado de atenção para alagamentos às 8h59. Às 9h30, o alerta foi ampliado para as zonas norte e leste. Olha só a situação da Avenida Prestes Maia aqui no centro, quase 11 horas da noite, tudo travado, muitos ônibus, caminhões, carros, todo esse pessoal que está seguindo o sentido Zona Sul não está podendo usar o túnel João Paulo II porque ele foi interditado, alagou e nesse momento agentes da prefeitura fazem a limpeza. Todo esse trânsito está sendo desviado. Tem quanto tempo aí esperando? 1h30, cara, o que eu sei é que tá parado aí, que alagou, né? Só isso. Todo mundo saiu do ônibus, pegaram o metrô, todo mundo reclamando, inclusive bravo com a gente, achando que a culpa é da gente, né? O escoamento da água e o trabalho de limpeza deixaram o túnel interditado por 1h30.
foi estrago à beça, né, Natália? Foi muita água de uma vez, né, Glória? Foi um temporal que foi se armando, né, ao longo da tarde, não vinha. A hora que veio a noite, gente só olhava aquele céu preto, né? Isso, Nada cadê de a chegar. chuva? E aí, pouquinho antes de dormir, na volta para casa de muita gente, veio, e olha, veio com tudo, veio muita água. A gente separou aqui para vocês um resumo da chuva de ontem, Glória. Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, acumulou 28 milímetros das 8 da noite até as 9 da noite, período de 1 hora. Período de 1 hora também na Vila Mariana, quase 30. A Moca, Glória, quando você olha aqui, fala, foi menos, 22. Mas olha o período. Em 10 minutos. Acumulou quase a mesma coisa que os outros em 1 hora. É muita água, né, de uma vez só. Raios também, muitos, né? Registrados 901 raios, 430 atingiram o solo e 3 pontos de alagamento intransitáveis também foram registrados pela CET. Alguns a gente viu aí na reportagem da nossa equipe da madrugada, né, Glória? Ontem, por que aconteceu isso? A gente teve todas as condições para essa chuva, né? Tinha umidade e muito calor. Dá só uma olhada nas temperaturas que a gente teve ontem em Iguape, quase 35 graus. Em Bauru, 29, até que não foi tanto. São Sebastião, no litoral, com 33. Presidente Prudente com 30. Também parece pouco para o que a gente está acostumado a ver lá, né? É que em Prudente ontem estava nublado, tá, Glória? Já adianto. Mesmo assim, subiu bem a temperatura. Mesmo assim. Então, não só na capital, mas no interior, a gente também teve chuva ontem à tarde e também à noite. E hoje, gente, isso pode se repetir. Daqui a pouco a gente detalha a previsão para essa quarta-feira e para os próximos dias, tá bom? Tá bom. Glória, agora informação de transporte, um alerta para quem usa CPTM. Adivinha? Não me diga que tem problemas. Tem. Já vi que tem. Então, vamos lá. Aqui, ó. Isso, tá aí no cantinho, Quer que eu linha abra 8 pra você? diamante, por favor. Tá com velocidade reduzida e aí promete, né? Porque imagina, nesse horário, o pessoal que está saindo da região ali de Itapevi, de Jandira, em direção a Osasco, essa linha é muito usada para o pessoal interligar com a linha Verde Esmeralda, então a gente vai atualizando ao longo do jornal a situação da linha 8 CPTM, linha 8 Diamante da CPTM, velocidade reduzida nesse momento. Está com problema desde ontem à noite, é o 19º problema da CPTM, isso segundo o levantamento da nossa produção aqui da TV Globo. É muita coisa, Só né? esse ano. Então, Fala o horário de pico é complicado demais, Glória. Vamos dar uma olhadinha nas nossas câmeras de trânsito, Glória? Vamos lá. A gente viu que o túnel do Anhangabaú estava com problemas, né, nessa madrugada. Tava, por causa da chuva, alagou vamos olhar tudo ali lá, a né? região central, como é que está nesse momento, né? Se já está melhor a situação. Tá aqui a nossa câmera do Anhangabaú. Olha, tem um trânsito bem intenso por ali. Fora do normal, viu? Então, tá, Né? tá meio Horário? estranho mesmo. A gente não costuma ver tanta concentração, né, de carros ali. Aqui está a Prefeitura de São Paulo, né? E aqui o trânsito em direção à Zona Sul? Em direção à Zona Sul. Em direção à Zona Norte está tranquilo. Em direção à Zona Sul, vou checar se teve algum acidente ou se ainda é algum resquício do alagamento e já conto para vocês, tá, Glória? Tá legal. E a 23 de maio, que também teve alguns pontos de alagamento, agora a gente vê ali na altura do viaduto Tutóia, tá meio embaçada a imagem, né? Tá um Talvez pouquinho. esteja molhada a lente, alguma coisa assim, mas as luzes brancas em direção à Zona Norte, luzes vermelhas em direção à Zona Sul, tá fluindo bem, apesar de bem movimentada, a 23 de maio nessa manhã. Quer escolher mais alguma, Glória? Quer ver a radial? Vai lá na radial. Radial que ontem de manhã teve problemas, né, nesse horário, altura da estação Tatuapé, em direção ao centro, bem intenso, mas sem complicações por enquanto, tá, Glória? Que bom. Radial tá boa. Temos a nossa Motolink? Temos. Davi Iricuri e Matheus Loyola já estão nas ruas, passando pela Avenida Rebouças, em direção ao centro de São Paulo. Avenida Rebouças, como sempre, movimentada, né? Tô para ver o dia que vai estar tranquilo, sem ninguém por lá. Mas sem encrenca por enquanto, fluindo muito bem o trânsito por lá. Então, tá bom. É isso por enquanto? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Tá bom, Natália. Obrigada, viu? O Ministério Público denunciou o deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso que investiga a chamada máfia da merenda. O MP chegou a pedir o afastamento do deputado do cargo, mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça. Além de Capês, 8 pessoas foram denunciadas. Em 20 páginas, o Ministério Público de São Paulo detalhou todo o esquema da máfia da merenda, que começou em julho de 2013. Segundo a investigação, funcionava assim.
A Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, deveria comprar laranjas de pequenos agricultores e vender o suco para as escolas públicas. Mas ela comprava as laranjas de grandes produtores a preços menores e vendia o suco por um valor superfaturado. O Ministério Público argumenta que Fernando Capês começou a atuar nesse caso quando a cooperativa quis retomar um contrato cancelado com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A investigação indicou que os dirigentes da cooperativa usaram lobistas para chegar até ele. Na denúncia, o procurador afirma que chegou até Fernando Capês após o depoimento do lobista Marcel Júlio. Ainda segundo a denúncia, o deputado ligou para o então chefe de gabinete da Secretaria da Educação, Fernando Padula, pedindo ajuda para a COAF. Após a ligação, segundo a investigação, Fernando Capês exigiu dos representantes da cooperativa dinheiro para a campanha. No depoimento, o lobista Marcel Júlio contou ainda que após a ligação, Fernando Capês, esfregando os polegares aos indicadores das duas mãos, solicitou vantagem ilícita, dizendo: "Não esquece de mim, hein? Estou sofrendo em campanha." De acordo com a investigação, 3 meses depois do telefonema, a cooperativa assinou o contrato com a secretaria e recebeu mais de 11 milhões de reais para fornecer suco de laranja para as escolas. Segundo o Ministério Público, o deputado estadual Fernando Capês usou o prestígio que a função parlamentar lhe proporcionava para pressionar a secretaria. O Procurador-Geral de Justiça disse que Fernando Capês e 2 assessores ficaram com quase R$1 milhão. A investigação mostrou, né, a interferência e também, né, a vantagem, né, em dinheiro que também foi viabilizada para o deputado e para os assessores que trabalhavam com ele. O deputado estadual Fernando Capês negou as acusações. Todos os funcionários da Secretaria de Educação, sem exceção, disseram que eu não fiz nenhuma interferência. Todas as testemunhas disseram que o meu nome foi usado. E as afirmações que constam na denúncia são absurdas, para não dizer levianas, porque não estão sequer descritas, narradas como se exige numa denúncia. Fernando Capês vai responder por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outras 8 pessoas também foram denunciadas. Como tem foro privilegiado, a denúncia contra Capês será analisada pelo órgão especial do tribunal, composto por 25 desembargadores. Se eles aceitarem a denúncia, Capês passa a ser réu. A Secretaria de Educação do Estado disse que foi vítima e que colaborou com as investigações. A Secretaria também pediu que a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar seja proibida de participar de licitações do governo de São Paulo. A nova diretoria da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar disse que os envolvidos são antigos diretores mal intencionados e que a cooperativa foi a maior vítima, já que todas as atividades foram encerradas. A defesa de Marcel Júlio disse que a denúncia tem várias controvérsias e não procede. Fernando Padula não foi localizado pela nossa produção. Ainda hoje aqui no Bom Dia, a falta de iluminação pública que provoca insegurança é o nosso capítulo de hoje do Tudo Anormal. Eu tiro as lâmpadas porque senão no outro dia não vai amanhecer no local, porque as pessoas tiram na madrugada, né? Tem ainda a prisão de 5 pessoas suspeitas de fraudar o sistema de bilhete único na capital. Já já os especialistas falam sobre a decisão da OMS de classificar São Paulo como área de risco da febre amarela. Vem um turista de qualquer lugar da Europa, por exemplo, ele não sabe se ele vai para a região de mato, se vai para uma cachoeira ou vai ficar dentro da capital. Obviamente, eles fazem a recomendação geral, que não é individualizada uma recomendação internacional. São 6h14. A gente tem imagens ao vivo do Globocop mostrando já o alaranjado no céu e o trânsito lá embaixo na Marginal. Daqui a pouquinho detalhes do trânsito e do que acontece por aqui. 23 graus em Iguape e 17 graus em Vargem Grande Paulista. O alô agora é da Júlia e da Laurinha de Santa Rita do Passa Quatro. Vamos dar uma olhada? Bom dia, São Paulo, volta já! Um beijo, Glorinha! Um beijo, meninas! Seis horas e 18 minutos, 5 homens foram presos em flagrante e um adolescente foi detido por venda irregular de bilhete único na estação Tatuapé. Com eles, os policiais encontraram 11 cartões fraudados com cerca de R$300 em cada um. A prisão foi possível depois de uma operação conjunta da Polícia Civil, da SP Trans
e da CPTM. Ontem, o SPTV Primeira Edição mostrou flagrantes da venda ilegal de bilhetes nas estações do Tatuapé e Santo André. A passagem era vendida a R$ 3,00. O valor oficial da passagem é R$ 4,00. No ano passado, a SP Trans bloqueou 90 mil cartões por suspeita de fraude. A investigação da polícia mostrou que os criminosos adulteravam os créditos e até clonavam cartões. Ainda no capítulo transporte coletivo, vamos falar com a Natália Ariede. Vamos, porque a gente tem já problemas, começando o dia com falha na linha 8 Diamante da CPTM. Tá aqui, vou ampliar para vocês acompanharem aqui comigo, Glória. Estava em contato com o pessoal lá da CPTM para saber mais detalhes. Essa velocidade reduzida afeta o trecho entre Domingos de Moraes e a estação Imperatriz Leopoldina. Segundo eles, o que aconteceu foi uma falha em equipamento de via e dizem que não tem nada a ver com a chuva, tá, Glória? E a gente vai agora conversar com o Jean Halpe, que está no Globocop, e eles estão sobrevoando essa linha, não é isso, Jean? Bom dia. Bom dia, Jean Halpe. Bom dia, Natália. Bom dia, Glória. Exatamente, a gente sobrevoa a zona oeste da capital, aqui a linha 8 Diamante. Vamos dar uma olhadinha. Por conta até do horário, tá muito tranquilo nesse momento. A gente sobrevoa justamente a estação Domingos de Moraes, que fica entre a estação Lapa e a estação Imperatriz Leopoldina, aqui da linha 8 Diamante, que vai de Júlio Prestes, na região central, até depois de Itapevi, na estação Amador Bueno. A gente até percebe, sim, que os trens circulam numa velocidade um pouco mais reduzida, mas fica até mais difícil de perceber isso, já que essas estações são muito próximas umas das outras, né? Então, nesse momento, o que a gente pode dizer é que a situação é tranquila, também por conta do horário. A gente não pode deixar de dizer isso também. Natália, Glória. Obrigada, Jean Halpe. Chegando, tem um trem ali agora, vazio, inclusive, né, Natália? Aparentemente não está afetando muito a vida dos passageiros. A CPTM diz que já tem equipe trabalhando no local, mas não deu uma previsão de horário para normalizar, tá, Glória? Tá bom. Eu vou também mostrar para vocês aqui no Waze algumas situações que eu separei, Glória. Aqui na zona leste da cidade, do lado do Parque do Carmo, a gente teve uma situação de queda de árvore na rua Venâncio Lisboa. É uma dessas travessas, está pequenininha aqui, eu vou localizar para vocês. Caiu uma árvore bem no cruzamento com a rua Inácio Bernardes. E aí o pessoal está trabalhando por ali, está aqui, ó, Venâncio Lisboa, o Inácio Bernardes, não tem consequências para o trânsito, são vias de trânsito bem local, né? Então, por enquanto, está tranquila a situação por lá. E a gente aqui mostra para vocês a Avenida Paulo Gilger Heimberg, que também fica na Zona Sul, perto ali da represa Billings. O que aconteceu por lá? Acidente entre carro e moto, na altura do 3022, já é ali região do Grajaú, também não tem consequências para o trânsito, mas infelizmente a informação é triste, os bombeiros foram para lá, quando chegaram o SAMU já tinha chegado e constatou uma morte ali no local. Possivelmente do motociclista, né? Eu vou atualizar essas informações daqui a pouquinho, tá, Glória? Tá bom, então. E mais um alerta para o pessoal da Zona Leste. Ragué Bischoff, está terrível o trânsito por ali, 9 km por hora, um trecho longo de congestionamento, também por causa de acidente. Tá Zona bom. Leste, bem extremo leste da cidade, tá? Alguns destaques. Essas são informações do Waze que você confere na nossa página na internet. Alguns destaques da nossa cidade, mas, num geral, a cidade está tranquila, né? Sim, com tirando exceção, esses pontos isolados. Claro, né? de uma morte no trânsito agora pela manhã de um motociclista, né? Muito Não dá triste. para dizer que isso é tranquilidade. Por falar em moto, agora vamos para a nossa Motolink. Davi Ricuri e Vinícius Godoy, vamos ver onde é que eles estão? Que região é essa, hein? Vamos ver se a gente consegue identificar. Ah, estádio do Palmeiras, ali, Isso, olha. zona oeste, né, da cidade. Tá tranquilo o trânsito por ali, né? Ali, Avenida Parque Antártica. Isso, Avenida Parque Antártica. Tá tranquilo também a situação por ali. Tudo sossegado, sem problemas. E aí, como é que tá o nosso verão? Vamos ver no radar verão, então? Dar um pulinho nas praias. Daqui do estúdio a gente mostra São Vicente, Glória, no litoral sul. Temperatura hoje máxima de 29 graus. Você vê que tem o íconezinho ali, né? Com sol, com nuvem, com chuva, com raio. Que é a situação do estado inteiro, inclusive do litoral. Mas faz calor, tem mormaço por ali, olha. 32 graus é o que o pessoal vai sentir na pele. 5 é o índice de ultravioleta, porque tem nuvens no céu, então fica moderado hoje. A mesma situação, né, do céu ali em São Sebastião, do índice UV de lá. Temperatura em São Sebastião de 28 graus, índice de calor 33 graus, tá abafado lá na praia. Agora, será que dá para se refrescar? Será que a água tá boa, não tá? Olha, em São Vicente não tá muito bom não, Glória. Escolha bem a sua praia, porque só tem uma. Isso, melhor não escolher uma dessas 5 impróprias que são
Praia da Divisa, Praia da Ilha Porchá, Gonzaguinha, Milionários e Prainha. A gente já vem falando dessas praias. Todas impróprias, né? Todas impróprias, segundo a avaliação da CETESB. São Sebastião tem 3 praias impróprias. Preta do Norte, Porto Grande e Paúba, uma prainha linda, mas a qualidade da água não tá boa, não. Tá bom. Tá aí, então, alerta para o pessoal aí que vai para São Sebastião. Vem chuva de novo hoje? Então, já vamos pegar o embalo aqui na previsão do tempo. Você já falou do raio lá no litoral e tal? Olha, a gente mostra para vocês como é que tá amanhecendo na capital. Tá bonito o céu, né, Glória? Tá bonito. Por enquanto, não tem muitas nuvens, né? Não. Uma pintura ali. Tá lindo, mas olha, a gente tem condições para repetir o que a gente viu ontem, tá? A chuva deve ficar mais concentrada no Vale do Ribeira, aqui no sul do estado de São Paulo. Mas tem possibilidade de pancadas de chuva no estado inteiro, Glória, até porque as temperaturas sobem bastante, né? Dá uma olhada. Sim, chuva... Porque ontem a gente teve aquela chuvinha pela manhã, tarde, né? Teve um pouquinho de manhã, à tarde esperamos a chuva, ela não veio à noite aqui na capital. Isso. Hoje, ela deve vir já no período da tarde, tá? Então, esperada para mais cedo. 29 graus, na turma dos 29 graus, está aqui São Paulo, Santos e Ubatuba. Iguape com 27, porque está mais nublado por lá. Campos do Jordão com 25. Agora lá para o interior, já vamos para 30 graus de máxima em Bauru, 33 em Presidente Prudente. Glória. Como eu disse, né, as chuvas devem chegar um pouquinho mais cedo do que ontem. Então, a gente começa com 19 graus, tá uma manhã até que fresca, né, confortável. À tarde, sobe para 29, com chance de chuva aqui na capital. À noite, 22, e a chance de chuva persiste, continua. Adianta um pouquinho da chuva prevista até a sexta-feira, Glória. Tem aqui a distribuição, né, com uma concentração maior aqui no norte e no oeste do estado de São Paulo, tá? Legal. Mas tem chuva prevista para todo lugar. As temperaturas continuam bem altas até o fim da semana, mas no fim de semana as coisas devem mudar, tá? Deve vir mais chuva, mais nublado, e amanhã a gente vai precisar melhor o quanto de chuva, como é que vai ser, se vai ter sol ou não, tá, Glória? Tá bom. Mas olha, para praias eu já trago para vocês que estão ali no litoral uma informação sobre amanhã, previsão do tempo. Ilha Comprida deve ter 32 graus, 15 milímetros de chuva, Guarujá 35, olha que calor. Calorão! Aqui na capital a gente deve ter o ápice do calor amanhã também, com 33 graus, viu, gente? Preparem-se. E Ilha Bela, de 23 a 32, 8 milímetros. Não é um volume muito considerável de chuva, não, tá bom? Tá bom, então. É isso por enquanto? É isso por enquanto. Daqui a pouco já, a gente volta. Tá bom. Obrigada, Natália. E agora é hora do Tudo Normal. Olha essa história aqui. 4 lâmpadas apagadas viraram um transtorno para moradores e comerciantes de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Essa situação se arrasta desde o Natal e até agora nada de luz. A Avenida Amazonas, em Carapicuíba, Grande São Paulo, tem escola, comércio, casas e prédios. De dia é bem movimentada, mas só de dia. As lojas fecham junto com o pôr do sol, como esta Bombonière do Ricardo. A gente abre a partir das 8h30 e iríamos até as 19h30. Mas hoje em dia a gente fecha um pouquinho mais cedo devido ao pôr do sol e a falta de iluminação, né? A gente fica meio inseguro, os comerciantes, né, para trabalhar. O salão de cabeleireiros vizinho também fecha antes de escurecer. Bom, agora do horário de verão que você pode estender um pouco mais para atender os clientes, porque fica mais claro. Mas depois disso é mais complicado. No dia 18 de dezembro, durante uma ventania, o telhado de um prédio baixo se desprendeu e caiu sobre casas e a fiação. Desde então, a rua está um breu. Os moradores ligaram para a prefeitura, mas nada de resolverem o problema. Inclusive, a prefeitura colocou até no site deles, falando que em 48 horas resolviam a partir do pedido do protocolo. Tem inúmeros protocolos de vizinhos e eles não resolveram. E não é tanta coisa assim que a prefeitura tem que arrumar. São apenas 4 lâmpadas que estão quebradas e já causam essa escuridão toda. A única iluminação que aparece aqui vem das lojas e nem todas deixam as lâmpadas ligadas e expostas por conta de segurança, acredita? Antes de fechar o bar, o Amauri desrosqueia todas as lâmpadas que ficam na calçada para não ser roubado de novo. Eu tiro as lâmpadas porque senão no outro dia não vai amanhecer no local. Porque as pessoas tiram na madrugada, né? A luz da igreja também ajuda, mas o Antônio tem que desligar todo dia. Daqui a pouco termina, nós desligamos, que não pode ficar ligado, porque a luz é alta, né? Fala sério, né?
Aí a prefeitura disse que a empresa responsável pela manutenção da iluminação esteve na Avenida Amazonas no dia 27 de dezembro, mas que ao chegar lá, a equipe descobriu que teve um furto de cabos e aí não deu para fazer o serviço. A prefeitura disse que ainda hoje a equipe de manutenção vai fazer o conserto. A gente pede para os comerciantes ficarem de olho e qualquer coisa para eles escreverem para a gente de novo. Vamos dar uma olhadinha no que vocês estão mandando aqui pelas redes sociais para a gente na hashtag BDSP. A gente adora a colaboração de vocês aqui junto com a gente. Opa, fotos! Wesley Azevedo, bom dia Franca, bom dia São Paulo. Foto do amanhecer lá em Franca, legal, região de Ribeirão Preto, lá no norte do estado, muito bacana. O professor Darwin mandou aqui um arco-íris para a gente de Araraquara. Bom dia, Araraquara, com arco-íris. Bom dia para vocês também, lindo, lindo, lindo. Aqui, ó, o Ricardo escreveu, bom dia, o tempo amanheceu fechado aqui na Serra da Cantareira. Fechado por aí? Aqui na Zona Sul tá um pouquinho mais claro, então, Ricardo. Vamos ver se amanhece, se vai clareando por aí também. Rogério Abraão, até que enfim hoje começa o Paulistão. Força Palmeiras, abraço de São Carlos. Tá aí o Rogério mandando mensagem aí pro time dele. A Márcia, o povo tá na fila desde a 1h40 da manhã aqui na UBS do Jardim Helena para tomar vacina. A fila já está dando a volta na praça, falando da febre amarela. A gente vai voltar a falar da febre amarela também aqui, Márcia. Tem muita fila aqui na cidade de São Paulo, no interior, né? O pessoal aí tentando se vacinar. A Simone Amaro, nossa, aqui em Sapopemba não choveu nada. Jura, Simone? Porque choveu foi muito em outras regiões aqui da cidade de São Paulo. Valeu, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com vocês aí. Manda mensagem pra gente na hashtag BDSP. E já já você vai ver aqui, começa hoje o Paulistão. O pessoal já anunciou aqui pra gente. O Bom Dia vai montar o álbum do atual campeão, que é o Corinthians, né, Felipe Diniz? Pois é, vamos mostrar as contratações, quem ficou, os destaques, como é que chega esse Corinthians para defender o título de campeão paulista. Estreia hoje o Corinthians, hein? Ah, já já a gente conversa. Vamos falar de febre amarela também. Ó, a turma participando aqui no Bom Dia São Paulo. A cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo, decretou estado de calamidade por causa do avanço da doença. E a Organização Mundial da Saúde diz que todo o estado de São Paulo é área de risco. Especialistas falam sobre essa decisão da OMS. Vem um turista de qualquer lugar da Europa, por exemplo, ele não sabe se ele vai para a região de mato, se vai para uma cachoeira ou vai ficar dentro da capital. Obviamente, eles fazem a recomendação geral, que não é individualizada uma recomendação internacional. 6h31, mais uma pintura da natureza flagrada pelo Globocop, mostrando aí pra gente aqui no céu da capital. Lindo, lindo, lindo. Faz 22 graus agora em Ilhabela. Ah, sabe quem volta amanhã? É aquele que tirou férias no ano passado e não voltou nunca mais. É, Rodrigo Bocardi. E aí já tá no esquenta desse retorno. Tem recado dele aqui no Bom Dia São Paulo, dá uma olhada. 3.842 metros de altitude, temperatura negativa, muito frio, obviamente, muita neve. Este é o Mont Blanc, o Monte Bianco. De um lado França, do outro Itália. E daqui de cima a gente vai dizer o quê? Que o Bom Dia São Paulo volta já. Segura o visual. Volta já. Tá no esquenta ou tá no esfria? Tá no esquenta, volta logo, volta já, volta amanhã, Rodrigo Bocardi. Seis e 36 agora, vamos falar sobre febre amarela? A gente lembra a recomendação do governo do estado para que a população fique calma e espere a campanha de vacinação que começa na semana que vem, dia 29 de janeiro. Era para começar no dia 3 de fevereiro, aí o governo do estado antecipou a campanha para o dia 29 de janeiro. Só quem mora em área de risco ou vai viajar para locais de risco é que deve se vacinar agora. Mas mesmo assim, a gente sabe que muita gente que não precisa nesse momento está correndo para os postos de saúde. A produtora Anne Barbosa fez essas imagens aí, ó, no entorno da UBS Santa Maria, na zona leste da capital. O primeiro da fila chegou às 10 da noite de ontem, gente. Muita gente dormiu na calçada mesmo. Tinha mãe até com criança em carrinho de bebê. Dá uma olhada lá nas imagens que a gente tem. A Organização Mundial da Saúde agora considera todo o estado de São Paulo uma área de risco para a febre amarela. Viajantes do mundo todo que têm o nosso estado como destino
devem se vacinar antes de vir para cá. As autoridades de saúde dizem que o anúncio da OMS é compreensível, mas que não há motivo para pânico. O novo alerta da Organização Mundial da Saúde não vai mudar a estratégia do governo do estado. A recomendação da Secretaria Estadual da Saúde atinge 522 dos 645 municípios paulistas. As doses fracionadas da vacina vão ser distribuídas para 54 deles. Nosso planejamento está mantido. Esse planejamento vem sendo feito há 2 anos. A OMS fez o que devia. É uma recomendação de uma organização mundial para um estado que ela não tem conhecimento dos detalhes. Eu, se tivesse uma Organização Mundial de Saúde, faria a mesma coisa. Se você vai para o estado de São Paulo, tem que tomar vacina, porque eu não sei onde você vai. Vem um turista de qualquer lugar da Europa, por exemplo, ele não sabe se ele vai para a região de Mato, se vai para uma cachoeira ou vai ficar dentro da capital. Se eles soubessem, olha, se vai ficar dentro da capital paulista, não vai precisar vacina. Obviamente, eles fazem a recomendação geral, que não é individualizada uma recomendação internacional. No nosso caso, nós podemos fazer isso, porque nós sabemos aqui dentro do estado onde estão correndo a febre amarela. Apesar de ter mantido o plano original, o governo decidiu antecipar a campanha de vacinação com as doses fracionadas. Vai começar ainda este mês, no dia 29. A meta é imunizar 8.300.000 pessoas. Até lá, o governo do estado diz que não há motivo para correr aos postos. Todos serão vacinados. No mutirão agora, a prioridade é quem está próximo de matas, área de risco, que explicita no site da secretaria, ou que vá viajar, para locais próximos à mata. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, este ano foram confirmados 16 casos de febre amarela no estado, com 11 mortes. As autoridades de saúde reconhecem que existem problemas no atendimento. Isso provavelmente se deve a uma dificuldade diagnóstica do médico, que ainda não está acostumado a ver a doença e demora para fazer o diagnóstico. Então, as condutas de tratamento também são demoradas e o encaminhamento para um hospital de referência pode demorar, deixando que hajam mais mortes nessa fase. Bom, então aí as orientações, então. Mudando um pouquinho de assunto agora, uma onda de furtos a residências está tirando o sossego de moradores de um bairro de São José do Rio Preto. Só na última semana foram pelo menos 8 casos. A situação está tão feia que tem gente colocando os eletrodomésticos no carro e levando para o trabalho. O bairro Sete Valley é novo em São José do Rio Preto, existe há pouco mais de 1 ano. E os moradores já enfrentam um problemão por aqui. Eles dizem que falta segurança. Esse homem, que prefere não ser identificado, teve a casa invadida. A porta foi arrombada, precisou ser trocada. Só que os bandidos deixaram ainda mais prejuízos. Levaram uma televisão, um notebook e um celular da minha esposa. Eles arrombaram o cadeado, estouraram a porta e fizeram uma limpa aí, né? Nem mesmo o portão trancado tem trazido sossego para os moradores. Como todos os casos aconteceram durante o dia, tem gente que está levando os eletrônicos, eletrodomésticos para o trabalho. Aqui atrás desse carro a gente encontra micro-ondas, computador, televisão. Aqui atrás, no porta-malas, tem até uma bicicleta. Tudo isso por conta do medo de novas invasões. Por mais pouco que seja, mas é o que a gente tem, né? E é duro de conseguir. O Thiago mora no bairro há 4 meses. Já teve a casa invadida 3 vezes. As 2 primeiras, quando a casa ainda estava em fase de construção. Levaram os materiais da obra. Na última invasão, na semana passada, a televisão da sala foi furtada. Nem os cães que ele tem no quintal intimidaram os bandidos que arrombaram o portão. O Thiago também reclama da falta de policiamento no bairro. 4 meses que eu moro aqui, nunca vi uma viatura. O morador já soma um prejuízo de quase R$5 mil. Agora a família junta dinheiro para instalar alarme e cerca elétrica. O sentimento não é a dor da perda do bem, porque isso aí você trabalha, você compra outro. É a impotência, é a frustração de saber que você foi violado, de que entraram num lugar que você achava que era sua fortaleza. A Polícia Militar diz que faz o patrulhamento em todas as áreas da cidade, de dia e de noite. Diz também que é importante as vítimas registrarem boletim de ocorrência para que a polícia possa saber onde os crimes estão acontecendo com maior frequência para intensificar as ações nessas áreas. Agora são 6h42, Natália Aride. Estou de volta agora para atualizar a situação
da CPTM. Lembra que a gente começou o Bom Dia São Paulo, né, falando sobre velocidade reduzida na linha 8 Diamante. Vamos lá, continua aqui com o selo amarelo a linha 8 Diamante, Glória. Tá desde cedo por causa de uma falha em equipamento de via. E aí, vamos localizar direitinho onde é que está essa falha, Glória? Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer aqui. Aí está nosso mapa. É um trecho pequeno, menos mal, né? Na zona oeste da cidade, entre estação Imperatriz Leopoldina e estação Domingos de Moraes. Então, por aqui, velocidade reduzida, intervalo maior entre os trens, aquela história que quem usa a CPTM já conhece. A assessoria da CPTM não deu muitos detalhes sobre esse problema, diz que essa falha em equipamento de via não tem previsão de normalização e esse problema começou ainda na noite de ontem. Diz que tem uma equipe técnica lá trabalhando, mas ainda não conseguiram resolver, tá, Glória? Então, tá bom, então, sem previsão, por enquanto, para normalizar a linha 8 Diamante da CPTM. As outras linhas da CPTM e do metrô estão circulando normalmente nessa manhã. O Globocop já esteve por lá, em princípio estava tudo bem tranquilo. Não tinha muito tumulto, né? Ainda estava tranquilo, ainda bem. Isso aí. A gente falou sobre o aumento na passagem da MTU nessa terça-feira. Hoje o recado é para quem usa o passe livre ou o passe escolar de meia tarifa nas linhas intermunicipais, né, Natália? Isso, exatamente, Glória. A gente lembra o seguinte, que a solicitação desse passe agora é totalmente digital, gente. Nas 5 regiões metropolitanas que estão aqui para vocês, ó. São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sorocaba. Então tem que entrar nesse site, anota aí o endereço da MTU na internet para poder fazer essa solicitação. Antes só a revalidação é que era digital, agora é tudo, né? E a gente vai ver também, Glória, aqui nessa outra tela, quem tem direito tem que preencher um formulário, né, online na página da MTU e anexar os documentos exigidos. Mas antes que o estudante faça isso, ó, lembrando então, tem que ser estudantes previamente cadastrados pela instituição de ensino e que morem no município e estudem em outro município. Para os professores é a mesma coisa, tá? Tem direito ao passe escolar, meia tarifa, professores que moram numa cidade e trabalhem, né, no caso, deem aula em outra cidade, tá bom? Tá legal. Beleza. Vamos para o Globocop agora com o Jean Halp? Vamos lá, ele foi lá para a Zona Leste, aquele acidente que eu comentei na Hageb Shop, não é isso, Jean? É isso, Natália. A gente sobrevoa aqui o Jardim São Gonçalo, região do Parque do Carmo, na Zona Leste. Essa daí é a Avenida Hageb Shop, onde mais cedo teve um acidente envolvendo uma moto e esse ônibus aí. A moto está aqui embaixo na tela, a gente consegue ver também. O ônibus, os dois veículos, a moto e o ônibus, foram retirados há pouco da faixa de ônibus que estava sendo ocupada. Um motociclista ficou levemente ferido, já foi socorrido, saiu daqui mais cedo, foi levado para o hospital aqui da região. Mas por conta disso, essa faixa de ônibus, que é uma faixa exclusiva aqui da Hageb Shop, ficou interditada por um bom tempo. E por isso provocou, claro, uma consequência no trânsito. Quem sai do bairro agora, pega a Hageb Shop sentido Aricanduva, sentido centro, encontra esse trânsito aí, mas com a retirada dos veículos, a tendência agora é que esse trânsito se desafogue um pouco aí, né, Natália, Glória? Maravilha. É um trânsito, mas não é um trecho tão longo, né? É mais uma fila de ônibus até que a gente vê ali mesmo. É, porque tem um corredor por ali, velocidade média segundo o Waze é de 11 km por hora. Ainda bem que ninguém ficou ferido com gravidade nesse acidente, Glória. Isso. Obrigada, viu? Até já. Até já. Vamos falar de carnaval? Vida de intérprete de samba enredo não é fácil, não. Pensa que é só ter voz bonita que tá tudo certo? O problema é que tem que para cantar bem, tem que estar em boa forma. E nesse caso, a balança é o maior inimigo do puxador de samba. Muitos tiveram que encarar um regimão, a academia, para poder fazer bonito na avenida. Foi uma disputa difícil. A balança puxando para um lado e o Fred querendo ir para o outro. Quando eu comecei a cantar, em 2001, poxa, eu pesava 20 quilos a menos do que eu tenho hoje, né? Mas não era só uma questão de se olhar no espelho, não. O peso a mais estava afetando o trabalho como intérprete da Mancha Verde. É verde e branco, meu amor! A gente usa muito diafragma. É um músculo, né? E esse músculo precisa ser trabalhado. Então, você é preguiçoso, não trabalhando diafragma, não fazendo nenhum exercício físico, entendeu? Ele também enfraquece. E aí, vai tudo embora. Potência de voz. Arrebenta minha escola! Pulmão também vai pro beleléu, porque você acaba sustentando a voz na garganta e não no diafragma.
Aí acabou o desfile e eu acabei daquele jeito, né? Acabado. Aí, depois que o Fred perdeu o fôlego desse jeito, ele falou, opa, agora chega, eu preciso fazer alguma coisa e fez. Voltou para as atividades físicas, fechou a boca, cortou aquele monte de bobagem que ele estava comendo, fritura, doce, e em 2 meses de dieta já perdeu 14 quilos. E detalhe, o Fred ainda conta pra gente que até o carnaval ele quer ficar mais magrinho. Há pouco tempo atrás eu ficava parado, só cantando parado, né? Sorrindo, bracinho para cima. Agora não, agora eu posso pular, posso me jogar, eu vou no meio do povo, eu volto, pulo. Então a gente sente nisso aí, né? No preparo físico mesmo. É mancha, Zé! Chega de tchauzinho, agora é energia total. Outro que também tá com essa energia toda é o Carlão, intérprete da Império de Casa Verde. Mas não foi nada fácil não, viu? Nos últimos 6 meses, ele perdeu quase 25 quilos. Isso aqui faz um mal danado, ainda mais para cantor, além de você ganhar muito peso, isso aqui pro estômago para dar um refluxo e dar uma laringite. Então, isso aqui eu abominei da minha vida, graças ao bom Senhor. O meu desafio ainda hoje é a compulsão, né? Depois que eu descobri que eu tenho compulsão alimentar, já foi um caminho para eu saber onde eu tenho que superar. Uga-uga, são uma delicinha que se pôr um potezinho lá em casa, na hora de assistir um cineminha, um filminho, isso aqui, sem eu perceber, se você pôr 20, eu como os 20. Se pôr 30, eu como os 30. Então isso aqui é muito perigoso para mim. Agora, no lugar dos doces, frutas, verduras e legumes. E muita musculação. Fortalecimento é muito importante quando você perde muito peso. Por exemplo, segurar um microfone 1 hora aqui no mesmo posicionamento, eu preciso dessa musculatura forte, né? E pela animação aqui na academia, dá pra ter uma ideia de como vai ser no dia do desfile. Então, mostra pra gente, Carlão. Meu império é amor, tenha força pra vencer. Tigre guerreiro não cansa, vai à luta de novo. Teu sangue azul é a cara do povo. Não podemos cansar. Qual que é o próximo? Muito bom. E olha, gente, logo mais aqui no Bom Dia, na fila da vacina, Marcelo Poli. Onde que é isso aí? Essa é a UBS da Vila Chabilândia, zona leste da capital, Glorinha. Os primeiros da fila chegaram aqui por volta das 7 horas da noite de ontem. Fila, a gente perde de vista o final, nem dá pra ver. Olha só a situação, daqui a pouco a gente atualiza tudo ao vivo aqui no Bom Dia São Paulo. Pessoal em busca da vacina da febre amarela. Daqui a pouquinho a gente conversa, Marcelo Poli. Ao vivo, o Parque da Capital que não tem calçada, Mariana Aldano. Glorinha, trechos sem piso, lixo e muitos galhos caídos. Tem pedestre que prefere passar até pela rua. A gente mostra daqui a pouquinho. Nosso papo daqui a pouco também. E tem o álbum do atual campeão paulista, o Corinthians. Felipe Diniz fala do time que estreia hoje. Pois é, vamos mostrar todas as contratações do Corinthians para essa temporada 2018, quem chegou, como foi a preparação. E vamos falar também sobre Copa São Paulo. Daqui a pouco tem as quartas de final chegando por aí, a gente conta quem passou. Opa! Então, daqui a pouco tem bate-papo sobre esporte, são 6 horas e 51 minutos. Essa é a Marginal do Rio Pinheiros, ali perto da Raia Olímpica da USP, tudo tranquilo nos 2 sentidos. Imagem ao vivo para você, 21 graus em Caieiras. Daqui a pouco tem as notícias do esporte com o Felipe Diniz e tem um recado especial para os torcedores, justamente do Timão. Fala galera, aqui é o Cleison. Daqui a pouco a gente vai falar de Campeonato Paulista. Fica ligado, Bom Dia São Paulo volta já. Valeu! Seis horas e 54 minutos. Felipe Diniz está aqui agora de vez para trazer as notícias do esporte, falar de Copinha, que está na reta final. Teve jogo importante ontem, né, Felipe? Pois é, Glorinha, mais uma vez bom dia, prazer estar aqui contigo. Pois é, a Copinha teve jogos ontem, as rodadas decisivas da competição, as fases decisivas estão chegando e a gente teve times classificados para as quartas de final, mas 2 times paulistas passaram.
Só que outros 2 ficaram pelo caminho, inclusive o atual campeão, o Corinthians, está fora. O Audax foi eliminado pelo Flamengo. Bill fez o único gol do jogo. A Portuguesa venceu o Goiás com gol de Davi. A Lusa vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o Vasco. Luan fez o primeiro gol. E que gol! No segundo tempo, Fernando cabeceou para fazer o segundo. E o Corinthians, atual campeão da Copinha, foi eliminado pelo Avaí. Rael e Alisson fizeram os gols para os catarinenses. Pois é, Glorinha, o Corinthians não perdia na Copinha desde 2014, como a gente disse, é o atual campeão. Foram 31 jogos de invencibilidade, é muita coisa. E agora a gente vai dar uma olhadinha, ó, como ficaram as quartas de final, que começam amanhã. O São Paulo enfrenta o Vitória da Bahia, o Santos num jogo bom com o Internacional, Clássico Paulista, Palmeiras e Portuguesa na sexta-feira e o Avaí também na sexta enfrenta o Flamengo. Então estão definidas as quartas de final da Copa São Paulo. Agora a gente vai falar dos profissionais, porque a gente tem apresentado aqui no Bom Dia ao longo da semana os times da Grande São Paulo para o Campeonato Paulista, que está para começar hoje, inclusive. Então a gente mostra como eles estão chegando para a competição e hoje é a vez do atual campeão, o Corinthians. E a gente começa mostrando um pouquinho aqui da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. É o maior campeão paulista da história. São 28 títulos e a última conquista, exatamente a conquista do ano passado. É o atual campeão, venceu a Ponte Preta na final de 2017. E a gente tem também aqui, olha, para mostrar... Fez uma bela campanha em 2017. Bela campanha, surpreendente até com um técnico novo. O Fábio Carilli tinha acabado de assumir, não tinha nenhuma experiência no profissional como treinador principal e levou o Corinthians ao título paulista. Falavam até em quarta força no ano passado, que deixou o pessoal meio chateado por lá e eles conseguiram mostrar em campo que não era bem isso, foram os campeões. E a gente tem aqui, ó, os contratados do Corinthians para essa temporada. Ontem, aliás, foi um dia agitado, com chegadas, confirmações. E aqui no telão a gente tem aqui quem chegou. O volante René Júnior, que veio do Bahia. Juninho Capixaba, lateral esquerdo, também veio do Bahia, tem 20 anos, é novo. Júnior Dutra, que dessas contratações aqui é o único que pode estrear hoje, vai ficar no banco de reservas. Atacante que veio do Avaí. Emerson Sheik, retornando ao Corinthians, veterano jogador, campeão de tudo pelo Corinthians, está de volta. O Henrique, o zagueiro, que dessas contratações aqui é o único que não foi confirmado oficialmente pela diretoria. Mas já fez exames médicos ontem, inclusive, e assim que essa parte burocrática estiver pronta, o Henrique vai ser confirmado como reforço do Corinthians. E aqui também o jovem jogador, o Matheus Vital, que veio do Vasco da Gama, jogador de apenas 17 anos. A gente traz aqui também agora, ó, a principal contratação. Como eu disse, Emerson Sheik está de volta. Aqui a gente tem a ficha técnica do Sheik, 1,71 m, um cara super experiente, pretende encerrar a carreira no Corinthians. Agora um contrato que vai até o meio do ano, é um contrato curto, na verdade. Curtinho, 6 exatamente. Meses, né? Bem curtinho, a gente está vendo imagens dele, inclusive, chegando, cumprimentando o Fábio Carilli. Aí o momento mágico do Sheik, o título da Libertadores, os gols que ele marcou, foram 2 na final contra o Boca Juniors em 2012, gols que consagraram Emerson Sheik, tem 5 títulos com a camisa do Corinthians, além dessa Libertadores, ganhou Recopa, Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, ou seja, o cara é um papa-títulos, estava na Ponte Preta no ano passado, está de volta então para vestir a camisa do Corinthians. E um outro destaque que a gente separou aqui é o Cássio. Por que o Cássio? Porque o Cássio, assim como o Sheik, ganhou tudo. Participou de toda essa campanha vitoriosa do Corinthians, está no clube desde 2012 e foi personagem de títulos importantíssimos. Todo mundo se lembra, aí a gente está vendo imagens do Cássio, de títulos do Cássio. Ele foi o grande personagem da final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, foi eleito o melhor jogador da partida. E o Cássio, então, tem aqui a gente, inclusive a ficha técnica dele, ó, da última temporada do Cássio. Ele disputou 67 jogos, o Cássio foi muito bem, voltou à seleção brasileira, inclusive, 46 gols sofridos, 7 títulos ao todo com a camisa do Corinthians. O Cássio, Glorinha, que está na expectativa também de disputar a próxima Copa do Mundo em 2018. A Copa do Mundo é na Rússia. O Cássio tem sido convocado pelo Tite, junto com o Ederson
e também com o Alisson. Então, ele está ali brigando. Se ele for bem nesse primeiro semestre, é bem provável que ele confirme a sua vaga entre os 23 que vão disputar a próxima Copa do Mundo. Agora, tem jogador que está chegando e vai disputar pela primeira vez também. Pois é. Na verdade, ele já estava aqui, mas não disputou o Paulistão do ano passado. O Cássio está aqui há muito tempo. O Cleison não. Chegou depois do Campeonato Paulista. Inclusive, disputou o Paulistão do ano passado pela Ponte Preta, que jogou a final do Paulistão contra o Corinthians. O Cleison perdeu, depois se transferiu para o Corinthians. E ele falou sobre a importância do Campeonato Paulista, do Paulistão, para o Corinthians. Vamos ouvir o Cleison. O Campeonato Paulista é um campeonato de um nível muito alto, né? Então, acho que para quem acompanha é muito bom e para quem joga, acho que tem uma visibilidade muito grande, como você acabou de citar. Ano passado eu estava na Ponte, agora podendo representar o Corinthians, então acho que é uma visibilidade, uma vitrine grande para os jogadores que estão começando. Acho que pode esperar um time muito organizado, é um time sabendo o que quer dentro da competição, acho que muita entrega, muita raça, acho que a gente se preparando bem nesses dias depois que voltamos das férias, então esperar um time muito competitivo para a gente buscar o título novamente. Pois é, sem dúvida é um time competitivo, perdeu 3 titulares no ano passado, o zagueiro Pablo, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o atacante Jô, que foi artilheiro do Brasileirão no ano passado. Na última semana fez parte da preparação nos Estados Unidos. Fez aí, teve aquela competição bacana, Isso, toda o torneio amistosa, da Flórida, né? Exatamente, Na o Corinthians já Flórida. tem participado nos últimos anos, jogou em Orlando 2 partidas, contra o PSV e também contra o Rangers da Escócia. Esses jogos o Corinthians venceu o primeiro, empatou o primeiro por 1-1, perdeu o segundo por 4-2, mas o que importa, a gente está vendo imagens lá da Flórida, ó, o pessoal chegando de carrinho para os treinamentos, mas o que importa para o torcedor é o seguinte, que nos primeiros tempos, o Corinthians jogou com seus titulares e conseguiu vencer as 2 partidas. Depois o Carille trocou o time inteiro, colocou os reservas em campo e os reservas não conseguiram segurar a onda e acabaram empatando o primeiro jogo, deixando o PSV empatar o primeiro jogo e depois perderam para o Rangers de virada 4-2. Mas a impressão deixada do time titular, que é o que importa para o corintiano, foi muito boa. E eles vão ter a oportunidade de ver esse time titular hoje, porque está aqui. É a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Estava todo mundo com saudade de futebol. Hoje tem Corinthians e Ponte Preta. Aliás, os 2 times que fizeram a final do ano passado se reencontrando. O jogo hoje, 9h45 da noite, no Pacaembu, porque a Arena do Corinthians está reformando o gramado. Então o jogo vai ser no Pacaembu, o jogo que a Globo transmite hoje, hein, Glorinha? 9h45 da noite. O pessoal já estava aí na hashtag BDSP comemorando a volta do Paulistão. Então tá aí mais um time que estreia hoje no Paulistão. É isso. Tá de Valeu, volta o futebol. Felipe. Obrigada, viu? Obrigado a você. Prazer. Beijo pra você. Beijo. Substituição por aqui? É isso aí. Chega aí, Natália Diego, a gente vai falar de redes sociais, é sempre boa a sua Felipe. participação por aqui também. Vou mexer por aqui, ó, no nosso telão, que já tá baixando, chegando por aqui. Vou pedir pro Leandro dar o controle das redes sociais aqui pra mim. Cadê o botãozinho? Ah, tá aqui, ó. Enquanto isso, abrindo o nosso telão. E a Natália participa sempre. Ó, inclusive... aqui é lixo, ó, o pessoal falando de lixo. Triste com a quantidade de lixo carregado pela chuva de ontem, região da Avenida Consolação. Foi a Aninha Contini que mandou essa foto pra gente. Choveu Depois muito, tem alagamento, né, Glória? Pois é um dos motivos, né, Natália? É, sempre assim. Dos alagamentos aí é a quantidade de lixo. Wellington Nascimento, falando em aumento de passagens aqui em Valinhos, o aumento está previsto em 90 centavos, de 3,80 para 4,70. Tá aí a informação, então, lá de Valinhos, região de Campinas. Marcelo Brant mandou essa foto. Bom dia, São Paulo, tempo fechado na região do Morumbi. Tá aí, ó. Mas o sol já começa a aparecer por aqui. Aqui já tá aparecendo, você viu? Aqui já tá. Bom dia a todos. Hoje tem Timão na TV Vai Corinthians. Ó, o torcedor aí, o Vanderlei Martins, mandando foto pra gente. Vitor Marcilon, aqui na Vila Formosa não caiu um pingo d'água, mas dava para ver os raios caindo no centro e região da Moca, onde choveu muito, né? Muito, em 10 minutos, um aguaceiro por lá. E mais uma aqui, os nossos governantes tinham que preparar melhor para essa epidemia de febre amarela, 3 horas de fila, lamentável. Bom dia a todos, o Nelson Pinheiro, dando a opinião dele sobre a questão aí das filas nas unidades de saúde. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre febre amarela aqui para a região metropolitana. Natália, o que você traz pra gente? Vem pra cá, vamos juntas conversar com o Jean Halp, tá a bordo do Globocop. Hoje vamos ver onde é que o Globocop está sobrevoando agora. Conta pra gente, Jean. Natália, agora a gente sobrevoa o Cebolão, onde as 2 marginais se encontram. Essa daí é a Marginal Tietê, a saída da Marginal Tietê, sentido
Marginal Pinheiros. O motorista enfrenta uma certa lentidão, mas é rápida, viu? A gente consegue ver, se a gente abrir um pouquinho a imagem, a gente já percebe que é só esse comecinho aqui do Cebolão. Aí atravessa todo o Cebolão. Quem sai lá da Castelo Branco, a gente vê que o trânsito está tranquilo. Quem vai para Castelo Branco também o trânsito está bem tranquilo. Aí quando o motorista começa a chegar à Marginal Pinheiros, ele encontra uma certa lentidão aqui, já nesse ponto aqui na Marginal Pinheiro, assim que sai aqui do Cebolão. Mas também não é nada que chame muita atenção. São dias mais tranquilos na cidade, né, Natália, Glória? É isso, Jean, mas pelo menos aí, num geral, a cidade está tranquila, né? Sem grandes transtornos, pelo que a gente está vendo. Valeu, obrigada pelas informações. Esse trecho que o Jean está mostrando, Glória, eu tinha acabado de separar aqui no Waze para mostrar para vocês, olha. Então ele estava sobrevoando exatamente essa região aqui do Cebolão, né? Mostrando a chegada da Castelo. Agora, você vê que vem pesado o trânsito por aqui, né, Glória? Na Marginal do Rio Pinheiros em direção a Interlagos. E aí a gente dá uma espiadinha na nossa câmera ao vivo. A gente tem uma câmera ao vivo ali na Raia Olímpica da USP, ali pertinho, né, dessa região. Vamos conseguir espiar essa câmera lá? Aí, ó. Tá vendo como ali já fica bem mais lento, bem carregado o trânsito por ali, Glória? É sempre assim, né? Passando a curva, aí melhora. Aí melhora, mas depois olha... da Ponte Cidade Universitária. Isso, melhora nesse trecho, Glória, mas ó, tô vendo um acidente que tá me chamando a atenção. Ah, mas não tá na Marginal. Vou voltar pro Waze para te mostrar onde é que tem um acidente, Glória. Começando a causar uma lentidão aqui na chegada da Vital Brasil, perto da Ponte Eusébio Matoso. O pessoal está indicando o acidente, deixa eu ver. Diz que é acidente grave, eu vou apurar do que se trata. Na Francisco Morato, né? Na Francisco Morato, chegando aqui na Ponte Eusébio Matoso, tá? Vou atualizar daqui a pouquinho esse acidente para vocês. Tá bom. Obrigada, viu? Até já. E agora é meu pedaço de mau caminho. O telespectador Renato Romão mandou mensagem para o Bom Dia São Paulo reclamando das calçadas no entorno ali do Parque do Carmo, na zona leste da capital. E aí você manda para a gente e a gente vai conferir, ver o que acontece. A repórter Mariana Aldano está por lá e conta para a gente como é andar naquela região. Mariana, bom dia. Oi, Glorinha, bom dia a todos. A gente percorreu vários pontos por toda a extensão, por toda a calçada aqui que contorna o Parque do Carmo, que é o segundo maior parque urbano de São Paulo, e a gente encontrou muitas irregularidades. Nesse trecho que a gente está, por exemplo, falta o piso na calçada. Esse ponto começa lá em cima, bem onde tem um ponto de ônibus, e aí quem desce encontra esse trecho todo esburacado, tem muita pedra por aqui também. As pessoas têm dificuldade de andar. Agora mesmo, a gente viu algumas pessoas ali, tá subindo agora mesmo um rapaz e ele vem caminhando pela rua. Isso não é só agora, foram várias pessoas ao longo da última meia hora em que a gente esteve aqui. A gente viu gente atravessando, né? Não tem ponto de travessia de pedestre nesse ponto e as pessoas acabam ou atravessando a rua ou passando mesmo pelo meio da rua. Uma outra coisa que a gente encontrou, o Thiago Guerreiro está fazendo imagens agora, são esses galhos caídos, principalmente agora, nessa época de chuva. Isso foi uma coisa que a gente encontrou em vários pontos aqui do Parque do Carmo. Também tem muito lixo pela calçada, mas o pior ponto, né, que a gente encontrou foi exatamente esse, onde falta o piso, onde a pessoa corre o risco de tropeçar, pode cair, e também a falta de manutenção. Muito lixo, muito buraco por aqui. Glorinha. Tá bom, Mariana, obrigada aí pelas informações. Tá aí, foi o pedido do nosso telespectador e a gente entrou em contato com a Prefeitura, né? Em nota, a Prefeitura Regional de Itaquera diz que vai avaliar os problemas e o serviço de limpeza deverá ser feito nos próximos dias. E a gente vai acompanhar. No início desse mês, exibimos aqui no Bom Dia uma reportagem sobre Mato Alto. Ele cresce 4 vezes mais rápido nessa época do ano, que tem muito calor e muita chuva, né? Do que no inverno, por exemplo. Na ocasião, a gente mostrou que em diversos pontos da capital não foram feitos os trabalhos de zeladoria. E hoje nós encontramos mais um ponto sem manutenção. O repórter Zelda Mello está na Avenida Sumaré e mostra pra gente mais um caso de Mato Alto, né, Zelda? Bom dia. Bom dia, Glória. Bom dia para todo mundo. Pois é, esse aqui é um cartão
postal da zona oeste da cidade. Todo mundo frequenta, que mora por aqui, frequenta a Avenida Sumaré. Ela é uma avenida extensa, tem lugar para caminhada, compartilhado com caminho para bicicleta. Mas uma coisa que não combina com esse cenário saudável, bonito, é o mato alto. E isso a gente observou em toda a extensão da Sumaré. Como você pode dar uma olhadinha aqui atrás de mim, em alguns trechos até do caminho dos ciclistas e dos pedestres, o mato está invadindo a via que o pessoal usa para fazer caminhada. Você pode ver que a gente sabe, é claro, que nessa época do ano, por conta do calor, por conta das chuvas, o mato ele cresce mesmo mais alto, cresce com maior rapidez do que deveria, cresce em uma média de 4 vezes mais. Realmente é um grande trabalho de zeladoria que tem que ser feito, mas assim como ele cresce mais rapidamente, a zeladoria também poderia ser feita mais intensamente. E também quem caminha por aqui hoje de manhã conversou comigo, reclama muito dos bichos, né, dos mosquitos e também da falta de iluminação. Vamos dar uma olhadinha nas entrevistas que a gente fez? Tá bem alto o mato, bastante alto. Já tem dias que eu passo aqui que tá assim. Olha, a gente está andando aqui desde o começo do ano, então não acompanho se tá assim o tempo inteiro, mas pelo menos no começo do ano para cá não foi feito nada. Né? A iluminação agora também não está ajudando muito, né? Então em alguns pontos realmente fica mais escuro, ainda mais quando você passa onde tem as árvores ali e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha então nas respostas. Em nota, o Ilume diz que vai fazer a avaliação do local ainda hoje e realizar os reparos necessários. Sobre o mato alto, a Prefeitura Regional da Lapa vai fazer o corte até o começo da semana que vem e a gente vai acompanhar. 7h11. Atenção, turma do interior, turma do litoral. Segue aí com as notícias da região. E a gente continua com o Bom Dia São Paulo aqui para a região metropolitana. Nosso encontro, 7h30, vocês já sabem, lá no Bom Dia Brasil. E essa semana a gente está fazendo uma blitz para ver como é que estão os locais onde ocorrem grandes deslizamentos de terra, ou melhor, onde ocorreram grandes deslizamentos de terra nos últimos anos. Aqui a gente tem um mapa dos lugares onde a gente já visitou. Vamos dar uma olhadinha? Temos o mapa? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu apertar aqui. Acho que temos aqui nosso mapa. Agora sim, temos ele. Na segunda-feira, fomos até Francisco Morato, na Grande São Paulo, onde as chuvas do verão passado abriram uma cratera no bairro. Tá aí, ó, Jardim Sílvia. Algumas imagens para você. A situação até mudou, mas para pior, o asfalto cedeu mais e o buraco está ainda maior, né? Diz a prefeitura da cidade que está resolvendo os trâmites burocráticos para solucionar o problema. Ontem foi a vez da gente ver como é que estão as coisas em Caieiras, também na região metropolitana da capital. Então, a gente foi para lá, aí mostrando para vocês como é que está a situação. Em janeiro do ano passado, uma calçada no centro da cidade veio abaixo. Por pouco não causou uma tragédia. O momento do desmoronamento foi filmado por um morador da região. Lá o estrago também foi grande, mas a prefeitura deu um jeito. Hoje a gente vai até o bairro do Limão, na zona norte da capital. Os moradores reclamam que tem um barranco que desmoronou. Isso já tem uns 3 anos e que ainda tem problemas por lá. A gente tem algumas imagens de janeiro do ano passado, quando nós estivemos no local. A gente vai ver agora. Você acompanha com a gente. O muro desabou e por muito tempo atrapalhou a vida de quem precisava usar a calçada da rua São Leandro. O local também virou ponto de descarte de lixo de entulho. Então a gente volta para lá, o repórter Vitor Bonini está no local, conta para a gente se alguma coisa mudou. Deu jeito, Vitor? Bom dia. Não deu, viu, Glória? Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí que está acompanhando o Bom Dia São Paulo. Já mostro para vocês o que aconteceu. Olha só, atrás de mim, o Bruno Trentin já consegue mostrar para vocês, tem esse barranco que deslizou, né, já faz mais de 1 ano. Na verdade, os moradores reclamam há mais de 3 que esse barrancão aí, que a gente vê que está cheio de mato e que, abre parênteses aí, uma capinagem iria bem, né? Esse barranco aí já está há 3 anos causando problema para o pessoal, até que teve esse grande deslizamento, derrubou o muro e tudo mais. Como vocês podem ver, o muro não foi feito de novo, a gente não vê nenhum sinal de obra nesse sentido aí. Agora, o que aconteceu? Qual que é o final disso tudo? O que deu?
Deu numa rua que vocês estão vendo aí que está inútil agora nessa região do Limão. É a rua São Leandro. Então essa rua que antes poderia ser usada foi bloqueada naquela época, os carros não puderam mais passar. Uma rua, inclusive, onde os próprios pedestres evitam, porque a gente vê aí que tem muito lixo jogado também. Inclusive, estavam me dizendo que há pouco tempo tinha muito morador de rua morando nessa região. Está nos caminhos, os passos estão certos. Por quê, Glória? Porque a prefeitura disse para a gente que eles estão fechando essa rua agora de vez para construir um ecoponto, por causa, inclusive, desse lixo todo e do entulho que é jogado, e que vai fechar para, pelo menos, dar uma destinação para as pessoas colocarem o lixo. Mas, infelizmente, o barranco, a terra toda, continua dessa forma, não teve mudança em mais de um ano, hein, Glória? Pois é, né? Pois é. E é um risco, né? Ainda mais com essa chuvarada toda que a gente tem visto aí. Imagina, com essa chuvarada toda que a gente viu ontem, a terra fica úmida. E isso é um risco que a gente fala constantemente, inclusive aqui no Bom Dia São Paulo. Tem o alerta dos institutos que cuidam disso, né? Do risco de desmoronamento, de deslizamento de terra. Não adianta só interditar, né? Precisa fazer toda a contenção para que isso não venha abaixo, né, Vitor Bonini? Como o Vitor falou, a Prefeitura Regional da Casa Verde mandou uma nota dizendo que vai instalar um ecoponto no terreno e que a limpeza e o recolhimento do entulho são realizados regularmente no local. Mas sobre o barranco mesmo e a contenção, isso aí, por enquanto, a gente não tem resposta, não. A gente vai continuar aguardando a resposta e vai acompanhar o caso. E teve gente madrugando na fila. Falando agora sobre a questão da febre amarela, teve gente madrugando na fila em UBSs aqui da cidade de São Paulo. Uma delas foi essa aí na Zona Leste, são imagens do pessoal em frente ao UBS da Vila Chabilândia, na Vila Minerva, região do Lajeado. O telespectador Darlan Mendes, que fez esses vídeos, disse que já tinha fila por volta da 00:30 por lá. Vamos ver como é que está a situação agora nessa UBS com o repórter Marcelo Poli, que acompanha ao vivo. Marcelo, bom dia. Oi, Glorinha, bom dia. Muito bom dia para você que está no Bom Dia São Paulo. Olha, gente, assustadora a situação dessas pessoas. Conversei com as primeiras pessoas que estavam aqui antes desses portões abrirem. As pessoas chegaram aqui às 5 horas da tarde de ontem. São 14 horas de espera nessa fila que a gente não consegue nem ver o final. Os portões abriram às 7h02. O pessoal já começou a ser atendido. Vamos percorrer aqui um pouquinho para mostrar para vocês a situação. O fim da fila a gente ainda não conseguiu ver. Essa é a estrada do Lajeado, que fica aqui na zona leste da capital. Calçada está intransitável, são só pessoas que trouxeram bancos, teve gente que trouxe até colchão. A gente tem que andar pela avenida, a estrada do Lajeado, melhor dizendo, e dividir espaço com os carros. Tem muita gente aqui, a gente tentou, antes de entrar no ar, chegar até o fim da fila, só que não deu tempo para vocês terem uma ideia. Muita gente aqui, tem gente de todas as idades, tem crianças, tem adultos idosos, muito complicada a situação. Houve um princípio de tumulto antes dos portões abrirem, ali na frente onde a gente estava posicionado para entrar, porque os próprios moradores estavam se organizando por aqui. Agora a gente está chegando até a esquina para mostrar para vocês. Olha só a situação, que complicado. A gente não consegue ver o fim dessa fila. Marcelo Assunção vai passar um pouquinho na frente aqui para me mostrar. Olha só, a gente não consegue ver o fim da fila. Vou pedir agora para o Marcelo Assunção esperar um pouquinho para a gente conversar com o pessoal aqui. Você, bom dia. Quanto tempo você está nessa fila? Cheguei aqui 3 horas da manhã. 3 horas da manhã? 3 horas da manhã, eu acho um absurdo, moço. Aí a gente tá aqui, ó, 3 horas da manhã, chega uns pessoal que entrou lá, que chegou 7 horas da manhã. Isso é muito injusto. Como foi a madrugada para vocês aqui? Como vocês se viraram? Tá com criança, ó, com criança, desde as 3 horas da manhã com criança, idosos na fila, pode ver, ó. Isso é um absurdo. Chega lá, tem gente que ainda chegou agora e tá entrando. O pessoal guardou fila, o pessoal também tá entrando, isso é muito injusto. Eu acho injusto. Bom dia, boa sorte para você. Conforme a gente vai andando, a gente vai vendo mais pessoas chegando aqui para chegar até o fim da fila, mas até agora nada, a gente não consegue enxergar o fim da fila. Muito complicada a situação aqui, viu, Glorinha? As pessoas ficam angustiadas, ficam nervosas, né? Porque estão nessa situação e querem tomar a vacina e não sabem o que fazer, né, Marcelo Poli? Obrigada, é uma situação bem delicada aí que a gente está vendo, não só aqui em São Paulo, mas em várias cidades do interior da Grande São Paulo. A Prefeitura de Mairiporã, na Grande São Paulo, por exemplo, decretou estado de calamidade pública na saúde por causa da febre amarela. Nas contas da Prefeitura, são 11 casos confirmados da doença na cidade, com 6 mortes.
A repórter Cíntia Toledo está em Mariporã com a secretária municipal da Saúde para a gente entender melhor o que significa esse decreto de estado de calamidade pública, né, Cíntia? Bom dia. Isso mesmo, Glória. Um bom dia para você, bom dia a todos. É uma preocupação mesmo isso aqui, e por isso que a gente já vai conversar agora ao vivo, então, com a secretária. Um bom dia, secretária. Explica para a gente o que muda na prática com esse decreto. Bom dia, Cíntia. O decreto, na verdade, ele vem para regulamentar uma situação de excepcionalidade a qual o município vive. É uma doença que não é presente, não era comum dentro da municipalidade. Os níveis de óbito, eles já vêm numa crescência, ainda temos casos que estão sobre investigação. A totalidade hoje no município são 50 notificações em investigação e o decreto ele vem para poder regulamentar as ações extemporâneas que nós realizamos como trabalhadores em hora extra, a necessidade de realização de compras emergenciais, como a situação dos repelentes para menores de 9 meses, a questão em relação à obrigatoriedade do uso, muitas vezes de força, para que entre nas residências, para que nós consigamos fazer o controle do vetor urbano, para uma prevenção de uma situação de reurbanização da doença. Então, o decreto ele traz algumas formas da gente regulamentar o trabalho que já vem sendo executado e regulamentar esse estado de excepcionalidade, conseguindo com que essa situação chegue, inclusive, ao governo federal, solicitando apoio, inclusive apoio financeiro para desenvolvimento das ações que continuam a todo vapor dentro do nosso município. Secretária, essa medida vem agora quando vocês já vacinaram quase a totalidade da população. Por que nesse momento? Na verdade, a gente publica esse decreto após a confirmação dos casos, né? As ações, mesmo embora nós atingimos 100% de imunização, nós temos ainda população a se vacinar e o decreto vem agora para a gente conseguir, então, fazer as ações que não param, sobretudo o controle do vetor. E a vacinação está suspensa nos postos? Me explica um pouquinho isso. Não, a vacinação ainda ocorre nas nossas unidades básicas de saúde, das 8 às 17 horas. O que nós suspendemos foi o caráter de 24 horas, visto que nós já estamos com 100% de cobertura e as nossas estratégias agora têm que ser outras, que é a busca casa a casa para a gente garantir a totalidade do nosso município imunizado, que é através de um monitoramento das equipes técnicas, sobretudo nas localidades onde se encontram os casos confirmados e os casos ainda em investigação. Então, um morador que precisar de vacina pode sim ir até o posto? Sim, a vacina ela continua, não tem nós hoje, em se tratando de Mariporã, um município de risco, nosso compromisso é garantir com que todo município tenha acesso à vacinação, porém não mais no caráter de 24 horas, visto o montante significativo que nós já vacinamos da nossa população. Então, agora é um trabalho mais de campo, um trabalho mais duro, que é garantir mesmo que aquele indivíduo na localidade mais difícil, ele seja vacinado. Tá certo. Obrigada, viu, secretária, pela sua participação ao vivo aqui no Bom Dia. A gente vai, é claro, né, Glória, continuar acompanhando toda essa situação. Claro, obrigada, Cíntia, obrigada, secretária também, que está aqui com a gente no Bom Dia São Paulo. E a febre amarela acompanha a humanidade desde 1640, gente. Mas no Brasil, ela surgiu em 1848. Durante todo esse tempo, nós já passamos por algumas epidemias, sempre na mesma época, no verão. E o combate é o mesmo desde 1940, quando o médico sanitarista Oswaldo Cruz conseguiu acabar com a epidemia, fechando as caixas d'água, cisternas e poços. Os tempos são outros, mas o controle é o mesmo: não deixar água parada. A febre amarela parecia estar erradicada do Brasil até o ano passado, quando centenas de casos foram registrados. A enfermidade voltou a preocupar nesse verão, levando esse monte de gente a pontos de vacinação como esse aqui. Mas por que uma doença tão antiga, da época da colonização, ainda é um problema para a gente? O primeiro registro de febre amarela no país foi em 1685, em Pernambuco. A enfermidade, de origem africana, foi trazida às Américas com as embarcações de escravos, mas só se tornou um problema constante no país em 1849, com a primeira grande epidemia no Rio de Janeiro. Esse mapa indica como a doença se espalhou pelo país entre 1932 e 1942.
A partir de 1849, de dezembro, a gente começou a ter em todos os verões as epidemias de febre amarela e as mortalidades de febre amarela. O infectologista e professor Stefan Cunha conta que no começo do século XX, cientistas americanos e cubanos descobriram que a doença era disseminada por mosquitos. E aqui no Brasil, o médico sanitarista Oswaldo Cruz conseguiu combatê-la em 1940. Então ele fecha a caixa d'água, ele fecha cisternas abertas, poços abertos e assim por diante. E aí, pela primeira vez, a gente consegue controlar a epidemia de febre amarela. Estamos em 2018. Por que a gente está enfrentando esse problema hoje? A partir do momento em que a gente conseguiu acabar com a circulação do vírus nas cidades, o vírus continuou circulando nas matas. Porque nas matas ele fica no ciclo de mosquito, macaco, macaco, mosquito. Então não tem como a gente combater a presença do vírus nas matas. Desde os anos 40, só foram registrados casos esporádicos da febre amarela. As contaminações aconteciam em grupos isolados. Era vacinada aquela região e se controlava a doença. O que a gente está vendo hoje é uma coisa, é um fato um pouco diferente. Vários macacos estão aparecendo com febre amarela, macacos mortos em várias regiões do Brasil ao mesmo tempo, coisa que isso não acontecia antigamente. Você até sabia que tinha circulação do vírus, mas quando aparecia algum caso, era um ponto isolado. Na mata, o vírus da febre amarela é disseminado por duas espécies de mosquito, o Haemococcus e o Sabetes, espécies que só picam seres humanos que visitam esse ambiente. Esse é o chamado ciclo silvestre. Mas há outra espécie que também pode portar o vírus e habita na cidade. Um velho inimigo nosso, o Aedes aegypti, que se reproduz no lixo urbano e recipientes que acumulam água. Qual é a preocupação que a gente tem? De surgir o ciclo urbano. Uma pessoa que entrou em contato com o vírus da febre amarela vai para a cidade, fica doente. E aí, nessa cidade, ele vai ser picado pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti começa a picar outras pessoas e começa a ter o ciclo urbano. E é nesse laboratório que a biomédica Margarete de Lara pesquisa como combater a proliferação dos mosquitos. Isso, por exemplo, é um reservatório de água. Isso é um reservatório de água, isso é um reservatório de água. Choveu, empoçou, é um prato cheio para eles. Essa aqui é a nossa preocupação. Isso, essa é a nossa preocupação. Não adianta só a gente se desesperar na fila para tomar a vacina. A gente não pode deixar lixo, jogar lixo na rua, entulho na rua, o que a gente mostra todo dia aqui no Bom Dia São Paulo. É a preocupação que eles mostraram ali, da água acumulada, né? É isso, Natália. Glória, sabe aquele túnel, o Max Pfeffer, que fica na Avenida Cidade Jardim, desemboca ali na Avenida 9 de Julho? Então, selecionei aqui na tela para mostrar para vocês e lembrar que ele vai ser interditado nessa próxima noite para o trabalho de limpeza. A interdição vai ser no sentido bairro, então é no sentido da Marginal do Rio Pinheiros, sentido Cidade Jardim. E, por falar na Marginal Pinheiros, também vai ter um trecho de interdição por lá. Exatamente esse trecho que a gente vê nas imagens ao vivo. Pista expressa sentido Castelo, entre a Cidade Jardim e o Cebolão, das 11 da noite às 4 da tarde. Aí o jeito é passar pela pista local, tá bom? Tá legal. Vamos pro Globocop? Vamos lá, Jean Halpe. Mostra pra gente uma situação na Radial Leste, né, Jean? Isso, Natália, a gente sobrevoa aqui a região da Penha, na zona leste da cidade. Essa aí é a Radial Leste, que há poucos instantes foi liberada. Teve mais cedo aqui um acidente envolvendo um motociclista, ele foi socorrido aqui pelo Corpo de Bombeiros. E há poucos instantes mesmo, até pouco tempo, a Radial estava parcialmente interditada. Nesse ponto, é bem na saída do viaduto Carlos de Campos, aqui na Penha. E quem vinha da Vila Matilde, Itaquera, pela Radial Leste, sentia já o congestionamento dessa interdição parcial. A interdição acabou há pouco, mas ainda segue um pouco de trânsito aqui, pelo menos até a estação Vila Matilde do metrô. Natália, Glória. Obrigada, Jean Halpe, pelas informações. Terminando o nosso Bom Dia São Paulo. É isso aí, Glória. Valeu. Obrigada pela companhia nesses dias, né? Rodrigo tá voltando amanhã? Rodrigo volta amanhã, Valeu, gente. Obrigada. Valeu. Obrigada, Natália. Valeu pela Adorei, companhia, por todos esses dias. É isso. Amanhã, Rodrigo Bocardi está de volta aqui ao Bom Dia São Paulo. Obrigada a todos vocês também pela companhia. Se quiser rever alguma reportagem, dá um pulinho no Globoplay. Tem tudo lá para vocês. Agora, chegando o Bom Dia Brasil, às 7h30 da manhã. Tem mais, então, o nosso encontro já já. Fica aí, não sai daí não. Beijo!